Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de extensão Revendo Fisiologia 2020, com uma edição especial, focando então nas modificações nos sistemas biológicos, nos sistemas fisiológicos causados pela Covid-19. Bem, é importante lembrar a vocês que esse curso ele é organizado todos os anos pelo Departamento de Fisiologia da URGS, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas e Fisiologia. Eu sou o professor Maurício Krause e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema respiratório e como que ele é modificado durante a Covid-19. Inicialmente eu queria destacar para vocês os objetivos da nossa aula de hoje, que são esses. Entender as bases da infecção do sistema respiratório. Já chama a atenção que essa não é uma aula de imunologia, mas que alguns fundamentos são importantes para a gente entender como que o vírus causa, de certa forma, dano no sistema respiratório e como que esse dano se espalha posteriormente para os outros tecidos. Nós vamos estudar quais são as células mais afetadas, as mais vulneráveis, como que a resposta imunológica modifica a homeostase do sistema respiratório, quais são os sistemas que estão envolvidos nas complicações, tanto do sistema respiratório como de outros tecidos, e finalmente uma das principais modificações que nós vamos ver, uma das consequências, que é a hipoxemia, as causas dessa hipoxemia na Covid-19 e as consequências para os pacientes. Bem, inicialmente, eu gostaria de lembrar a vocês que essa é uma doença relativamente nova, que teve origem na China, aparentemente então no mercado de frutos do mar, e rapidamente se identificou aqui uma nova epidemia, que devido à sua grande capacidade de proliferação, enfim, e de se espalhar entre as pessoas, ganhou rapidamente a classificação de pandemia. E hoje em dia no mundo a quantidade de casos é gigantesca. Se a gente for olhar aqui para os óbitos, embora essa tabela não esteja completamente atualizada, nós temos então no mundo aproximadamente então, 1.400.000 pessoas que sofreram óbito em função de complicações da Covid, e só no Brasil esse valor ele já ultrapassou 170.000 óbitos. Então, certamente é uma doença muito importante, certo? Que pode causar efeitos permanentes, talvez, em vários tecidos, e é importante que todos os profissionais das áreas da saúde compreendam o que acontece durante essa doença. Bem, ela se inicia por uma infecção no trato respiratório, certo? Que pode evoluir para uma pneumonia bilateral e, nos casos mais graves, pode levar à falha completa do sistema respiratório, onde esse indivíduo ele não consegue mais atender às demandas metabólicas e respiratórias de ventilação e, consequentemente, ele vai precisar de ajuda de respiradores mecânicos para sobreviver. O agente causador que vocês conhecem é o coronavírus, né? Então nós vamos chamar então de SARS-CoV-2, e a doença que ele causa então é a Covid-19. Para que a gente entenda os efeitos desse vírus no nosso organismo, né, a gente pode separar ele em fases, com cada uma com suas características, né, e com sintomas que cada uma dessas fases pode apresentar. A fase 1, no caso, que é a mais comum, os indivíduos, então, eles podem ser até assintomáticos, alguns vão ter sintomas leves, moderados, os mais comuns são tosse, febre, fadiga, alguns relatos bastante de dor de cabeça, diarreia, anosmia, que seria a perda do olfato, e uma respiração ofegante. Então, a maior parte das pessoas vai apresentar ou não vai apresentar sintomas, ou vai apresentar sintomas de leve a moderado, 80% aproximadamente. Enquanto que nós podemos ter uma outra fase, um pouco mais intensa, onde o indivíduo ele desenvolve pneumonia bilateral e, eventualmente, hipoxemia. Então, isso faz mais ou menos 20% das pessoas afetadas com a Covid-19. Então, essas pessoas são sintomáticas e alguns, inclusive, vão necessitar de cuidados e de internação hospitalar. Em uma pequena parcela, né, nós podemos encontrar indivíduos que vão apresentar a forma mais perigosa da doença, onde nós vamos ter a falha do sistema respiratório e, eventualmente, o óbito dessa pessoa. Então, vocês podem observar aqui que é um número muito menor, né, de pessoas que vão chegar nesse ponto, 5%, mas é uma situação extremamente perigosa e que os sintomas e os cuidados devem ser observados muito de perto. Como eu falei para vocês, a porta de entrada
dessa infecção se faz pelo sistema respiratório, certo? No entanto, se a gente for observar até as características que eu mencionei no slide anterior, né, nós temos pessoas respondendo de maneiras diferentes. Então, o cenário e as respostas vão depender de pessoa para pessoa. O fato é que o que vai determinar se eu vou evoluir para um prognóstico pior são basicamente alguns mecanismos de feedback que a gente pode chamar de feedback positivo, que são ruins, nesse caso, que podem gerar então esse quadro mais perigoso da doença. Como, por exemplo, essas respostas virais, ou seja, um mecanismo de feedback viral, onde existe uma grande proliferação desse vírus. Uma resposta inflamatória. O que significa isso? A resposta inflamatória induz mais inflamação, e aqui eu tenho um ciclo de feedback positivo, onde eu tenho uma inflamação perdurando por muito tempo. A mesma coisa vai acontecer para o sistema de coagulação, onde os indivíduos com Covid-19 desenvolvem um alto grau de hipercoagulabilidade, que, mais uma vez, faz um mecanismo de feedback positivo. E, finalmente, um outro sistema importante que a gente vai discutir é o sistema renina-angiotensina, que também pode ser ativado e pode intensificar tudo que a gente está discutindo aqui, desde essa carga viral, desse feedback viral, até o feedback inflamatório e também desse feedback com um dos mecanismos de coagulação. O fato é que esse dano pulmonar, que vai ser decorrente então desses feedbacks positivos, ele é desencadeado inicialmente pela resposta imunológica e pode levar então à síndrome do desconforto respiratório agudo, que finalmente pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave, que a gente conhece como SARS, no caso aqui, COVID-2. Bem, nós sabemos que apesar dessa doença se iniciar no pulmão do indivíduo, no aparelho respiratório, ela também pode afetar outros tecidos, certo? Então, como é que esse vírus consegue então infectar outros tecidos, né? Bem, primeiro, antes de entrar nos detalhes, é importante a gente destacar que a via de entrada do vírus nas nossas células é a partir da interação de proteínas do próprio vírus, certo? Especialmente a proteína S de spike, que vocês podem observar ela aqui, né? Interagindo com proteínas das membranas celulares. No caso, a mais importante e a mais conhecida é a ACE2, que é a enzima conversora da angiotensina 2, certo? A ECA2. Então, a interação dessas proteínas é que vai possibilitar que esse vírus seja internalizado, ele entra então dentro dessa célula e que ele passe a utilizar a maquinaria celular para produzir e replicar o próprio vírus, mas como consequência também levando essa célula infectada a uma disfunção e inclusive morte. Isso nós já vamos discutir. Pois bem, então o vírus ele tem uma maneira direta de afetar as células, certo? Que é por interagir então com o ACE2. E se a gente for olhar nas nossas células, né, não é somente no tecido respiratório que a gente vai encontrar essa enzima na membrana celular, né? Nós vamos encontrar também em outras células. Aqui vocês podem observar que nós temos células como, claro, no pulmão, mas também tireoide. Aqui vocês têm o rim, músculo cardíaco, intestino, pâncreas e muitos outros tecidos que vão apresentar uma alta expressão dessa ACE2 na membrana. E, consequentemente, o vírus ele pode, pela corrente sanguínea, chegar nesses tecidos e, finalmente, infectá-los. Mas existe uma via indireta também, da onde essa infecção ela pode causar efeitos deletérios para os outros tecidos. E de onde que sai esse efeito mais indireto, né? Então, basicamente, o que nós vamos encontrar na Covid-19 é uma inflamação muito grande, certo? Nós vamos ver que a gente chama, inclusive, né, pela quantidade de citocinas que são liberadas, de tempestade de citocinas, ou cytokine storm, que é muito característico dessa doença, certo? Então, essa inflamação, obviamente, ela pode, a partir dessas citocinas, se espalhar rapidamente pelo organismo e afetar, né, ativando vias pró-inflamatórias em todos os nossos tecidos. Outra coisa que pode acontecer também durante a Covid, que vai afetar outros tecidos, é exatamente modificações nesse eixo que a gente conhece como renina-angiotensina, certo? Em especial porque a via de entrada dele interfere de forma direta nesse eixo, porque ele vai fazer com que essa enzima, a ACE2, seja diminuída da membrana celular. Ela vai sofrer uma internalização aqui, sua ação ela vai diminuir. E isso vai implicar em vários processos dentro do nosso organismo, certo? Então, essa modificação que vai causar modificações hemodinâmicas, né, e de hipercoagulabilidade, como a gente vai ver depois, vão causar efeitos deletérios também nos outros tecidos de forma mais indireta. Inflamação e esse sistema, por exemplo, excesso de angiotensina 2,
podem, a partir da ligação dos seus receptores, ativar vias inflamatórias e podem também ativar proteínas que são responsáveis pela formação de radicais livres de oxigênio e de nitrogênio, ou seja, causando desequilíbrio no estado redox das nossas células, causando então estresse oxidativo, que vai afetar e vai causar dano a lipídios, dano a DNA, a proteínas, modificando bastante então a fisiologia das nossas células. E finalmente, como eu mencionei, né, essa ativação desse estado de coagulação, né, que pode ser induzido tanto pela inflamação de forma direta, quanto pela ativação exacerbada do sistema renina-angiotensina, vai levar então a um estado de hipercoagulabilidade, que vai certamente modificar de forma muito importante o fluxo sanguíneo, né, prejudicando diversos tecidos. Então veja que tem efeitos diretos e efeitos indiretos. A aula de hoje, é claro, nós vamos focar apenas nos efeitos do pulmão, mas a partir desses efeitos, a gente já vai entender mais ou menos o que vai acontecer nos outros tecidos. Bom, nós vamos começar agora, então, a fazer uma pequena viagem pelo sistema respiratório para ver onde é que, de fato, esse vírus ele vai interferir no funcionamento desse sistema, né? Então, como nós já vimos, né, o vírus ele vai ter a principal via de acesso pelo sistema respiratório, então é importante a gente reconhecer algumas funções básicas desse sistema. Primeiro, né, função do sistema respiratório. Obviamente, a gente vai pensar, né, imediatamente em trocas gasosas. De fato, né, é a principal função, mas obviamente o sistema respiratório tem outras funções, como o controle do pH, por exemplo. Então, é muito importante que a gente relembre dessas funções. Mas a gente tem que também perceber que o sistema respiratório ele é um sistema aberto. O que eu quero dizer com o sistema aberto, né? Nós temos uma via aérea, né, que pode dividir em vias aéreas superiores e inferiores. Mas vejam que o que vai acontecendo é que nós vamos tendo divisões dessa árvore traqueobrônquica, que a gente chama de gerações, certo? Que vão cada vez mais ampliando, aumentando a área para a grande função, né, do nosso pulmão, que é de fato trocas gasosas. Então a área total para as trocas gasosas é gigantesca devido a essas gerações que vão ocorrendo, né? Mas bem, se eu estou falando de um sistema aberto, o que significa isso? Nós respiramos ar. Então no ar não tem só oxigênio, nitrogênio, enfim, não tem somente gases. Nós temos material particulado, nós temos micro-organismos, né, que o tempo inteiro entram no nosso sistema e, consequentemente, podem gerar algum tipo de infecção. Então a gente tem que ter uma proteção constante no sistema respiratório para evitar que essas infecções sejam, de fato, constantes. Então todo o sistema respiratório vai apresentar uma alta capacidade de proteção imunológica, certo? Que já começa no nariz e lá na pontinha lá do nosso alvéolo a gente vai ver que também existe muita proteção, certo? Então, por ser um sistema aberto, tem que ter proteção. É só lembrar, por exemplo, né, aqui quando a gente olha para o nosso sistema respiratório, as vias aéreas superiores, nós já temos uma área muito perigosa, muito delicada, né, onde nós temos uma conexão direta entre essa cavidade nasal aqui, aqui nós temos um epitélio olfativo, né, onde nós temos neurônios sensoriais e também células de sustentação que podem entrar de forma direta aqui no sistema nervoso central, certo? Aqui nós temos o bulbo olfatório, ou seja, eu tenho possivelmente um acesso de várias moléculas, micro-organismos diretamente aqui para o sistema nervoso. E se isso acontecer, né, essa infecção, enfim, pode se espalhar rapidamente pelo sistema nervoso, o que causa uma série de prejuízos. Então aqui tem que ter muita proteção também, certo? A proteção ela já começa nas vias aéreas superiores e ela vai até as últimas gerações, né? E de fato, uma das coisas interessantes a respeito da Covid, dos sintomas, né, que nós vamos encontrar, né, olhando um pouquinho mais de perto aqui, essa região aqui que a gente está vendo, né, olha lá, células sensoriais para o olfato, né, aqui nós temos uma camada de muco que permite que a substância odorífera ela se dissolva nesse ambiente e possa estimular a célula sensorial, mas nós temos também uma grande quantidade de células de sustentação nessa região. Aqui vocês podem ver a lâmina cribriforme e finalmente então esse sinal chegando aqui no bulbo olfatório, certo? Então a gente tem que ter proteção para evitar que moléculas que entram no nosso nariz de fato possam causar efeitos deletérios no sistema nervoso. Então nós temos essa proteção, certo? Constantemente, desde o início até o final do trato respiratório. E uma coisa interessante que a gente nota na Covid-19
é que a anosmia, que é basicamente perda de olfato, é uma das características que muitos sujeitos relatam, certo? Então, é de fato bastante comum a gente ouvir, né, indivíduos que perderam olfato e também gustação, né, associado exatamente a essa perda de olfato. Então, aqui vocês podem ver que o número de pacientes, né, e o tempo em que esses sintomas de perda de olfato eles perduram, né, ficaria aproximadamente 14, 15 dias, certo? E depois eles retornam, pelo menos na maior parte dos indivíduos. Alguns indivíduos, existem alguns relatos, né, de indivíduos que demoram mais tempo ou eventualmente ainda não recuperaram completamente essa parte sensorial. Mas quais são as hipóteses, né? Embora essa não é o principal tema da nossa aula, mas quais são as hipóteses para esse sintoma de anosmia, né? Então, muita coisa pode acontecer aqui. Por exemplo, eu posso ter um excesso de produção de muco devido à infecção, que vai diminuir a capacidade dessa substância odorífera chegar e estimular uma célula sensorial. Então, isso foi uma das hipóteses levantadas. Outras hipóteses, uma infecção direta pelo vírus das células nervosas, né, dos neurônios sensoriais, das células sensoriais, ou das células de sustentação, ou mesmo do próprio bulbo olfatório, certo? Não existem dados assim que a gente possa concluir algo de forma concreta, mas o que se percebe hoje, né, é que aparentemente a célula que mais vai sofrer a infecção viral são as células de sustentação. Por quê? Porque elas apresentam uma grande quantidade, uma grande expressão da ACE2, certo? Que é aquela então enzima que vai permitir a entrada do vírus. As células sensoriais não vão apresentar uma quantidade tão grande assim, então aparentemente a infecção não se inicia nelas. É claro que modificações de células locais podem eventualmente modificar o funcionamento desses neurônios sensoriais. O fato é que do início da infecção, né, onde a gente começa então a perder aqui o olfato, até o olfato ele ser restabelecido, o tempo de regeneração das células de sustentação fecha exatamente com o tempo desse retorno do olfato. Então, aparentemente, o que está acontecendo nessa perda de olfato, ela parece estar muito mais relacionada com modificações nas células de sustentação do que em outro local, né? Mas ainda existe a necessidade de mais trabalhos para, de fato, afirmar qual é o principal causador aqui dessa perda de olfato, ok? Mas bem, vamos continuar aqui com essa viagem pelo sistema respiratório, observando então as modificações na COVID. Bom, o que a gente observa aqui ao longo das gerações, né? Então, nós temos as ramificações do trato respiratório. Então, aqui tem traqueia, brônquios, né? Bronquíolos, onde a gente já não tem mais cartilagem, até chegar lá nos nossos alvéolos, onde vão ocorrer de fato as trocas gasosas. Bom, notem que, eu falei em proteção, né? Notem que as células elas vão sendo modificadas ao longo das gerações. Por quê? Porque isso está diretamente relacionado com a função, né? Por exemplo, nessas regiões mais superiores, o que a gente encontra, né? Células colunares, né? Pseudostratificadas, aqui, células ciliadas, né? Células que vão produzir muco. Então, eu vejo que aqui nessas células ciliadas, o que eu tenho? Cílios, que vão permitir, né, aqueles movimentos que a gente chama de movimento de escada ciliar, onde as partículas estranhas, micro-organismos, enfim, partículas, material particulado, para que esse material não atinja regiões mais profundas, podendo causar então efeitos deletérios nessas regiões de troca, o que eu tenho? A molécula ela fica embebida, ela fica presa nesse muco, e esse movimento ciliar ele acaba removendo, né, em uma única direção aqui, a partir do movimento desses cílios, essas partículas, certo? Isso aqui é proteção também, certo? Isso aqui é proteção desde o início das vias aéreas. Aqui a gente vai encontrar também muitas células imunológicas, né, citocinas, enfim, isso aqui está cheio de proteção constantemente, certo? Conforme a gente vai promovendo aqui as gerações, veja que essas células vão sendo modificadas, né, algumas vão desaparecendo, a gente vai ter aparecimento depois de uma certa parte aqui das células de Clara, que tem uma função importante em reparo tecidual. E mais para o final, aqui nos nossos alvéolos, nós vamos encontrar então um conjunto de células bastante importantes, certo? Então, o que a gente enxerga aqui? Alvéolos, certo? Tem esse formato poligonal. Eu destaco para vocês aqui algumas células. Vejo que são células muito finas e que têm uma grande quantidade, né, de vasos sanguíneos, de capilares pulmonares ao seu redor, exatamente porque os processos de trocas gasosas ocorram. Então, tem que ser fina essa célula? Sim, por quê? Porque isso facilita o processo de difusão. Bom, o que a gente enxerga aqui?
dois tipos de células importantes. Células alveolares do tipo 1, ou pneumócitos do tipo 1, que são células pavimentosas, células mais finas, que são de fato as células que vão permitir uma troca efetiva de gases entre o ar e o sangue. E células alveolares ou pneumócitos do tipo 2, que são células maiores, certo? Com organelas maiores também, né? Com uma capacidade de produzir uma série de substâncias importantes, como é o caso de uma substância-chave chamada de surfactante, que nós já vamos discutir um pouco sobre ela. Pois bem, juntamente com essas células, olha o que a gente pode encontrar também. Macrófagos, exatamente mostrando como nós temos proteção até a última parte do nosso sistema respiratório, certo? Então, nós precisamos dessa proteção constante. E todas essas células vão fazer parte da resposta imunológica que acaba acontecendo durante a infecção com a COVID. Bom, é importante destacar aqui que essa região aqui é uma região de troca, certo? Nós temos aqui, o cálculo aproximado hoje em dia são 170 alvéolos por milímetro cúbico de pulmão. Assim, a grosso modo, nós podemos dizer que o nosso pulmão, a nossa área total de troca, né, ela envolve depende do tamanho corporal da pessoa, mas entre 300, né, um número um pouco menor, 270 até mais ou menos 750 milhões de alvéolos. Então é uma quantidade muito grande, certo? Que garante que as trocas elas vão ocorrer, né? E uma quantidade ainda maior de capilares sanguíneos, aproximadamente 1000 capilares por alvéolo. É um número absurdo que garante que esse sistema tem uma sobra eficiente para que haja, com certeza, trocas gasosas sem problema nenhum. Okay? Mas em termos aqui dessas células, a proporção, pelo menos no indivíduo saudável, entre célula alveolar do tipo 1 e do tipo 2 é muito próxima, certo? 1 para 1. Né? Eventualmente, claro, como essas células alveolares do tipo 1 elas são um pouco mais frágeis, né, e podem sofrer dano e, consequentemente, morrer, elas vão sendo substituídas aí pelas células alveolares do tipo 2, que têm essa capacidade de causar o reparo, né, de se dividir, se proliferar e assumir esse papel. Certo? Então, são células extremamente importantes, uma porque permite uma troca mais rápida e outra porque tem esse papel de regeneração, esse papel de produzir essa substância chamada de surfactante. Bom, então vamos falar um pouquinho desse surfactante, porque a principal célula que vai ser afetada, pelo menos na fase inicial da infecção, são as células alveolares do tipo 2, que são exatamente as células que vão produzir esse surfactante. Então aqui a gente consegue enxergar novamente o alvéolo, para que vocês tenham o ar, né? Células alveolares do tipo 1, células mais finas, né? Cheias de capilares aos seus redores para permitir trocas gasosas. Aqui vocês podem ver um macrófago, né? Nesse leito pulmonar. E aqui no canto, então, do meu alvéolo, eu vou ter a célula alveolar do tipo 2, que tem como função, né, produzir essa substância chamada de surfactante. Bom, o que a gente tem que lembrar aqui do ponto de vista, né, de fisiologia mais básica? O nosso alvéolo ele não é seco, certo? A gente tem que lembrar que o nosso alvéolo ele é preenchido aqui com um líquido, certo? Esse líquido, obviamente, ele vai ter bastante água, né? E aí, quando a gente lembra disso, o que a gente tem que considerar? Que essas moléculas de água, quando elas se deparam com uma interface de ar, então eu estou falando aqui de interface ar-líquido, né? As moléculas de água, a água é um dipolo, então ela apresenta carga elétrica e essas moléculas então, têm uma tendência muito grande de formar ligações, certo? Então, em locais onde eu não tenho a interface ar-líquido, eu não tenho tensão superficial. Mas onde eu tenho, na superfície basicamente, né, onde eu tenho ar e a água, eu vou criar nessa região o que nós chamamos de tensão superficial. Essa atração das moléculas de água uma pela outra, né, que realmente é muito forte, em torno de 72 dinas por centímetro, faz com que se crie uma tensão, e é por isso que essa tensão gera sempre uma retração. É por isso que, por exemplo, a água, quando ela cai na mesa, ela vai ficar em forma de gota, exatamente por essa retração. Ela assume o menor espaço possível, porque eu tenho essa interface com o ar. Então, nós podemos dizer que esse líquido aqui que está revestindo o nosso alvéolo, ele apresenta uma alta tensão superficial. E essa alta tensão superficial faz com que os nossos alvéolos tenham a tendência de assumir o menor volume possível, ou seja, de fechar. Então, uma alta tensão superficial está relacionada com fechamento do alvéolo, certo? O que essa célula alveolar ela produz de importante? A gente não tem, para nossa sorte, somente água aqui.
nós temos o quê? Nós temos uma mistura de líquido com surfactante. O que tem nesse surfactante de tão importante, né? Nós podemos dizer que dentro dos componentes, que são vários do surfactante, nós temos como destaque fosfolipídios, certo? Dipoamidol e fosfatidilcolina seria o principal, mais abundante. Mas basicamente o que tem esse fosfolipídio? Ele tem uma cabeça polar, com carga elétrica, e uma cauda apolar. Quando eu jogo isso em uma solução com água, o que vai acabar acontecendo? Essas cabeças aqui, polares, vão interagir com as moléculas de água na superfície. Resultado, elas vão reduzir essa atração das moléculas de água e com isso vão reduzir de forma muito significativa a tensão superficial, certo? E além de fosfolipídios, é claro, a gente vai encontrar uma série de proteínas também do surfactante que vão servir para dar estabilidade para esses fosfolipídios, vão também possibilitar a secreção apropriada por parte da célula alveolar tipo 2, assim como a recaptação, enfim, o espalhamento. Então essas proteínas também são importantes, mas o componente que a gente sempre destaca são os fosfolipídios. Então veja, que o surfactante ele vai ser muito importante para reduzir tensão superficial e isso vai evitar colapso dos nossos alvéolos. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que a tensão superficial ela depende muito também da área, né, que a gente considera. Então, por exemplo, até durante o próprio ciclo respiratório, o nosso alvéolo ele expande e reduz, ele expande e ele reduz. Né? O surfactante sempre reduz tensão superficial e, muito importante, sempre de forma proporcional à área. Ou seja, ele sempre reduz mais quando o volume é menor. Né? Conforme o alvéolo vai ganhando um volume maior, o surfactante continua diminuindo a tensão superficial, mas devido ao seu espalhamento, essa redução ela é menor. Certo? Por que isso é importante da gente levar em consideração aqui? Né? Porque essa tensão superficial está diretamente relacionada com a complacência dos nossos alvéolos. Então, quanto maior for a tensão superficial, né, mais difícil fica da gente conseguir manter o nosso alvéolo aberto, certo? Então, isso está diretamente relacionado com o trabalho respiratório, certo? Eu preciso vencer essa tensão superficial com contração muscular para conseguir expandir o meu alvéolo. Então, se eu tenho um alvéolo com pouco surfactante, eu tenho que fazer muita força para abrir esse alvéolo, certo? Isso a gente pode ver claramente aqui, onde a gente vê uma curva de complacência, né, num pulmão normal, certo? Sendo insuflado aqui, então aqui tem a pressão na via aérea e o volume pulmonar. O que a gente enxerga aqui, né, claro, isso aqui nós podemos notar que é esterese pulmonar, mas o fato é que, vejo que com o surfactante eu tenho uma resposta, certo? Então, eu tenho que contrair o músculo para gerar uma diferença de pressão para o ar entrar e depois sair. Agora, se eu removo o surfactante, notem que para que o ar ele entre, eu tenho que fazer muito mais força, causar uma pressão muito maior e, consequentemente, isso significa o quê? Que quanto maior a tensão superficial, quanto menos surfactante a gente tem, mais trabalho respiratório a gente tem que fazer. E isso vai acontecer nos pacientes com Covid-19. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar aqui, né, é que esse surfactante aqui ele reduz tensão superficial e a tensão superficial é uma das pressões envolvidas nesse controle da quantidade de líquido intersticial que a gente observa aqui no nosso pulmão, certo? Aqui a gente tem então pressões que podem favorecer a entrada do líquido no espaço intersticial, então nós temos a pressão hidrostática como a principal, forças que vão se opor a essa saída, como a pressão coledosmótica exercida pelas proteínas, e algumas pressões, como a pressão do ar, que se opõe a essa filtração, e veja que a tensão superficial, ela favorece, ela puxa esse líquido para cá. Então, se a tensão superficial for muito elevada, a tendência desse líquido passar para o interstício e, eventualmente, então, para dentro do alvéolo, é muito maior. Então, ter um surfactante adequado reduz a tensão superficial e, de certa forma, protege contra essa formação de edema. Certo? Então, acúmulo de líquido intersticial. E, finalmente, é claro, como eu falei anteriormente, né, a célula alveolar tipo 2 ela é extremamente importante nos mecanismos de regeneração celular, especialmente quando a gente considera, né, a Covid-19 como uma doença que vai causar dano a diversas estruturas do pulmão, particularmente as células alveolares do tipo 1. Então, veja que quem é que vai substituir essas células alveolares do tipo 1? Exatamente células alveolares do tipo 2, que têm essa capacidade de se proliferar e assumir esse papel. Então, perder células alveolares do tipo 2, que é uma das coisas que vai acontecer na Covid-19, é extremamente prejudicial. Bem, então vamos dar uma olhadinha agora, né, o que vai começar a acontecer no início da infecção, certo?
o que vocês estão notando aqui? Aquilo que eu falei para vocês, olha lá, o vírus ele entrando na célula alveolar, certo? Especialmente pela interação, então, da proteína S com a ACE2, a ECA2. Esse vírus, então, ele vai ser internalizado, ele vai utilizar a maquinaria celular para fazer mais cópias dele, né, para que haja, então, essa cópia de proteínas virais, e vai, consequentemente, essa célula vai começar a liberar mais cópias do vírus que vão se espalhar, eventualmente, para outras células. O fato é que, durante esse processo, o que nós vamos ter, né? Essa célula aqui, ela começa a sofrer um processo inflamatório, ela começa a liberar diversas citocinas, né? Diversas moléculas que vão começar a atrair para essa região aqui células imunológicas, como monócitos, né? Enfim, ativação de macrófagos, neutrófagos, enfim. Então, aqui nesse início de processo, eu já vou ter essa resposta. E, eventualmente, essa célula aqui, ela vai sofrer um processo de piroptose. Ela literalmente perde completamente a sua estrutura, né? Ela se rompe. E aí, a partir desse rompimento, ela vai ter a liberação de substâncias que podem ativar a atração de células imunológicas para o local onde eu tenho a infecção. E também muitas dessas moléculas acabam também ativando vias inflamatórias de forma direta, a partir da liberação de algumas citocinas, né, de moléculas que vão causar ativação, por exemplo, de receptores como o Toll-like receptors. Pois bem, o que a gente está enxergando aqui, né? Nós temos uma célula respondendo a esse vírus, produzindo então inflamação. Notem que a inflamação ela é importante para neutralizar esse vírus, certo? No entanto, em alguns casos, nós vamos ter então esse feedback positivo, como eu falei lá no início da aula para vocês, e que esse feedback positivo ele fica basicamente intensificando esse processo inflamatório, certo? O que se espera de uma resposta saudável aqui, né? Que sim, eu tenha inflamação e a minha resposta imunológica ela seja capaz de rapidamente remover essas células infectadas e neutralizar, é claro, esses vírus, certo? Causando, é claro, né, uma inflamação não tão exacerbada e que também não causa tanta lesão tecidual. Isso seria a resposta mais adequada, e a maioria das pessoas, de fato, desenvolvem esse tipo de resposta. No entanto, se esse feedback ele for extremamente ativado, né, ou desregulado, o que vai acabar acontecendo, né? Primeiro, muitas outras células vão ser ativadas, vão ser modificadas. Aqui vocês podem ver que nessa resposta inadequada, eu vou ter uma inflamação excessiva, que a gente vai chamar de cytokine storm, né, tempestade de citocinas, onde eu vou ter um excesso de entrada de células imunológicas, como monócitos, macrófagos e os linfócitos, uma ativação e uma perpetuação dessa inflamação, que vai modificar células importantes, como é o caso das células dos vasos sanguíneos, possibilitando então que eu tenha extravasamento de líquido, uma perda da fluidez e da permeabilidade desses vasos, permitindo que basicamente a inflamação e esse vírus se espalhe então do sistema respiratório para os outros tecidos. E aí a doença ela segue então tomando rumos mais perigosos, certo? Então eu vejo que isso é extremamente importante, especialmente o foco aqui, né? Essa relação direta com essa tempestade de citocinas, certo? Que é bem característico da Covid-19. De fato, esses níveis elevados de citocinas, eles se correlacionam diretamente com a severidade da doença. Então, embora atualmente tenha se estudado muito esses mecanismos relacionados diretamente com a ativação e inflamação, né? Produção de citocinas, né? Nós começamos a olhar para um outro lado agora da inflamação, que talvez também esteja sendo alterado, que é o mecanismo de resolução de inflamação. Nós temos mecanismos muito importantes, como, por exemplo, o Heat Shock Response, que é algo que nós estudamos bastante no nosso laboratório, que pode estar diminuído, né? Que tem efeitos anti-inflamatórios muito importantes e que pode estar diminuído nos pacientes que têm a forma mais grave da doença, certo? Então, é muito importante, além de, obviamente, levar em consideração essa inflamação, e ressalto, a inflamação ela é importante, ela tem que acontecer, mas ela tem que ter um início, meio e o fim, certo? Para que haja o reparo e a finalização de todo o processo da doença. No entanto, se eu não consigo fazer essa resolução, a inflamação ela permanece fazendo aquele feedback positivo e eu vou ter esses quadros mais graves da Covid. Talvez isso, né, essa perda de mecanismos de resolução explique porque alguns pacientes, por exemplo, né, com obesidade ou com diabetes,
têm o pior prognóstico. Por quê? Porque aparentemente esses pacientes têm mecanismos de resolução de inflamação muito prejudicados, especialmente porque muitos deles apresentam, né, resistência à insulina associada a um quadro de inflamação crônica de baixo grau. Bom, agora a gente vai começar a olhar então, né, saindo um pouco dessas células alveolares e olhando também as outras células para tentar entender o que vai acontecer, né, aqui ao longo da COVID, dessa infecção. Então, o que vocês enxergam aqui? Células alveolares ou pneumócitos tipo 2, pneumócitos do tipo 1, né? Células endoteliais, aqui vocês podem ver fibroblastos também, e aqui as células do sangue, né? No caso, células imunológicas. Então, o que vai começar a acontecer aqui? Nós vimos que aqui nós temos a via de entrada do vírus pela célula alveolar do tipo 2, promovendo aquelas alterações então, que eu mostrei ali para vocês, e iniciando então uma grande produção de citocinas, de quimiocinas, que estão demonstradas aqui em cores, né, como vocês podem ver, TNF-alfa, né, MCP1, que é uma molécula muito importante porque ela atrai células imunológicas para o tecido inflamado, interleucina 6, muito elevada nessas condições de Covid-19, interleucina 1-beta, entre outras citocinas que a gente vai encontrar bastante elevada. Bom, essas citocinas que vão estar sendo liberadas e outros fatores que estão sendo liberados durante essa infecção, né, podem, inicialmente, né, muitas dessas moléculas podem modificar aquele nosso set point de temperatura lá no hipotálamo, causando um dos sintomas mais clássicos, né, de qualquer infecção, aqui da Covid não é diferente, que é a febre. O fato é que localmente, o que nós vamos ter? Essas citocinas, elas vão, basicamente, modificar o grau de permeabilidade dessas células endoteliais aqui e vão atrair células imunológicas do compartimento vascular para dentro desse interstício, certo? Desse espaço intersticial e finalmente também para dentro do espaço alveolar. Essas células vão ser ativadas, aqui vocês têm macrófagos, aqui vocês têm neutrófilos, sendo ativados pelas citocinas, tentando obviamente reagir e combater a infecção viral. E, ao mesmo tempo, então, durante esse processo, eles vão também liberar citocinas pró-inflamatórias. Então, veja a quantidade de citocinas pró-inflamatórias sendo liberadas por várias células ao mesmo tempo. Isso vai modificar a função de todo esse grupo de células que vocês estão vendo aqui. E também, como por exemplo, né, como a gente pode notar, né, exatamente essas citocinas vão modificar aqui as nossas células alveolares do tipo 1 também, que apresentam receptores para essas citocinas e que também podem apresentar até mesmo receptores, né, para a entrada do COVID aqui dentro da célula, que são a ACE2. Então, o que a gente está vendo aqui? Né? Que essa resposta inflamatória, nessa célula alveolar do tipo 1, que ela é frágil, ela induz ativação, né, um desbalanço redox, uma ativação de proteínas, né, fatores de transcrição clássicos da inflamação, que vão gerar ativação de enzimas diretamente relacionados com produção de radicais livres de nitrogênio e de oxigênio, e podem levar então a uma disfunção celular, que pode levar à morte celular, por exemplo, por apoptose. Então vejam que aqui eu tenho células alveolares do tipo 2 que podem estar sofrendo dano e morrendo, células alveolares do tipo 1, a mesma coisa, e essas próprias células imunológicas, que também têm um tempo de vida, né, também vão estar sofrendo esse dano constante, e algumas vão chegar à exaustão e também vão sofrer. Mas elas estão trabalhando exatamente para tentar limpar essas células que estão sofrendo dano e que estão morrendo. O que acontece, né? Ora, a resposta imunológica aqui, nesse caso, é importante, como eu falei para vocês, para combater essa infecção, né? Combater o vírus. No entanto, as proteínas, né, por neutrófilo, por exemplo, eles liberam proteases e essas citocinas inflamatórias, apesar de elas terem um papel importante para combate da infecção, elas também podem causar dano no pulmão, certo? E o excesso dessa inflamação que está acontecendo aqui vai levar, então, a apoptose de várias células, piroptose, né? Como nós vamos ver depois, né, esse paciente ele tem uma tendência de aumentar a formação de coágulos, né, e, consequentemente, o depósito de fibrina em vários locais aqui do pulmão. Isso tudo, juntamente com esses restos celulares, vão gerar um acúmulo, né, e a formação do que nós chamamos aqui de membrana hialina, certo? O que isso vai repercutir aqui para a fisiologia pulmonar? Eu vou ter um local, primeiro, um local que era para ser fino, né,
para trocas gasosas, ele vai começar a ficar mais espesso, o que dificulta as trocas, e mais rígido, o que possivelmente vai causar modificações de complacência pulmonar, certo? Então, a formação dessa membrana hialina vai causar efeitos deletérios também. O que mais que a gente pode observar aqui, né? Bom, as células endoteliais também têm receptores de ACE2 e também podem ser infectadas ou sofrer de forma indireta pelo processo inflamatório e pelos radicais livres, então, presentes e gerados constantemente por aqui. O fato é que, no momento que isso está afetando uma célula endotelial, né, ela vai aumentar a quantidade de células de proteínas de adesão, isso vai aumentar a entrada e infiltração de células imunológicas, causando, então, aumento de inflamação. Mas também o que nós vamos ver aqui, né? Que essa barreira que nós temos aqui de células endoteliais, ela começa a sofrer dano e ela acaba se rompendo, certo? Ela não serve, ela não funciona mais como antes. E o que acontece? Eu posso ter, eventualmente, nessa região, além da passagem de células inflamatórias, extravasamento de líquido para esse espaço intersticial, que vai causar o quê? Basicamente, nós vamos ter aqui, né, uma formação de edema, certo? E esse líquido pode, inclusive, avançar para esse espaço alveolar. Tanto no espaço intersticial quanto dentro do espaço alveolar, né, que eu vou ter, inclusive, um problema aí de excesso de líquido, de aumento de tensão superficial, eu vou ter também um problema de trocas gasosas, porque eu estou aumentando, né, eu estou criando uma barreira maior para o processo de difusão. Uma outra coisa interessante que a gente pode mostrar aqui é que aqui nós temos diversos receptores, que a gente chama de receptores justapulmonares, certo? Que eles respondem muito a essa pressão intersticial. E quando isso acontece, e é comum na COVID-19, o que nós vamos ter por parte de muitos, mas não todos os pacientes, uma sensação de dispneia, certo? Que é aquela sensação de fome de ar, de falta de ar, certo? Mas como nós vamos discutir, isso não é geral para todos os pacientes. Pois bem, uma outra alteração importante que vai acabar acontecendo aqui é que no momento em que eu modifico essas células endoteliais, elas perdem a sua integridade, eu vou começar a ter problemas de coagulação. Por quê? Porque, como vocês podem observar aqui nessa figura de cima, vejam que uma célula, um endotélio aqui, ó, íntegro, ele apresenta na sua superfície uma série de proteínas, ele tem uma capacidade de produzir algumas moléculas que mantém baixa a adesão de plaquetas, né, que mantém, que impede a coagulação e que ativam também a degradação de coágulos, né? Então aqui a parte fibrinolítica. Notem que se eu estou perdendo essa integridade, o que eu acabo fazendo aqui? Eu acabo ativando muito todo o sistema de formação de coágulo, ou seja, a hemostasia que ela vai modificar, né, aumentando a formação de tampão plaquetário, aumentando a formação de plaquetas, algo que nós vamos ver, então, em uma outra aula do nosso curso Revendo Fisiologia com a professora Nádia. Pois bem, mas eu tenho esse aumento nessa tendência, então, de formar microtrombos, né, e que isso vai prejudicar não só o funcionamento aqui do pulmão, mas também depois de outros tecidos. Então, nós temos aqui um estado que ele vai começar essa formação, então, lá no pulmão, mas vai se propagar para os tecidos, de basicamente redução da fibrinólise, que é a degradação do coágulo, e aumento dos fatores de coagulação, né? Por exemplo, interleucina 6, aquelas proteínas que estão sendo formadas de forma aguda ali na infecção, podem ir lá no nosso fígado ativar a produção de várias proteínas envolvidas em cascatas de coagulação, como é o caso do próprio fibrinogênio, por exemplo, certo? Então, isso vai interferir de forma direta. E na COVID-19 é muito comum, então, esse estado de hipercoagulabilidade. E olha que interessante, né? Pelo menos do ponto de vista de mecanismo. Nós temos aquela proteína que a gente viu lá, a ACE2, que é a entrada, a via de entrada do vírus. O que ela está envolvida aqui, né? Bom, ela está envolvida, é claro, do sistema renina-angiotensina, mas aqui a gente pode ter uma conexão direta dela também, exatamente nos mecanismos de coagulação, certo? Onde que eu vou ter durante a COVID é uma diminuição da ativação dessa enzima, e aí eu vou acabar diminuindo esse controle dessa enzima sobre a fibrinólise. Então, o que acontece? A fibrinólise pode diminuir, os mecanismos de controle de fluxo sanguíneo também vão ser prejudicados e os mecanismos de coagulação vão ser intensificados. E eu vou ter esse estado de hipercoagulabilidade induzida na COVID-19. E veja que um dos sistemas, então, que aumenta, né, essa coagulabilidade é
o sistema renina-angiotensina, mas a inflamação também faz isso, certo? As próprias enzimas, as próprias proteínas inflamatórias também têm essa capacidade. O que nós estamos observando aqui? Né? A formação clássica aqui desse sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que nós temos? O fígado, né, liberando constantemente para o plasma o angiotensinogênio. O rim, quando ele libera a renina, especialmente sob condições aí de pressão arterial mais baixa, eu vou ter a conversão desse angiotensinogênio em angiotensina 1. Uma enzima conversora da angiotensina ECA1, ativando então a formação de angiotensina 2. E que a gente sabe que ela tem diversos efeitos aí pelo nosso organismo, né, para o controle da pressão arterial a longo prazo, por exemplo, né, ativar a liberação de aldosterona, ativar a liberação de ADH, né, estimular mecanismos de sede, são muitos os efeitos da angiotensina 2. Né, e ela tem ações muito clássicas dos vasos, é claro. Né. As ações mais clássicas da angiotensina 2 se devem à sua ligação para os receptores do tipo AT1, como, por exemplo, né, hipertrofia, proliferação, né, aqui de células musculares lisas, fibrose. Então, isso está relacionado com a ativação em receptores do AT1. Mas eu também tenho a possível relação com receptores AT2, que são ações menos clássicas e que são opostas ao AT1, como vasodilatação, né, uma ação antiproliferativa, veja que é antagônico essa ação, apoptose e uma ação anti-hipertrófica. Olhando um pouco mais dentro desse sistema, a gente também pode perceber que, além da ECA1, que vai formar então essa angiotensina 2, eu também posso ter essa ECA2, que vai formar um outro tipo de mediador, chamado angiotensina 1,7, que pode se ligar a outro tipo de receptor, mas, e pode induzir ações parecidas com o que acontece quando a angiotensina 2 se liga a receptores do tipo AT2. E se a gente levar tudo isso em consideração, onde é que isso vai implicar dentro do nosso sistema respiratório, né, dentro do nosso organismo? Se eu tenho a infecção e eu estou reduzindo a quantidade de ACE2, o que acaba acontecendo? Eu não tenho mais a formação dessa angiotensina 1,7, certo? Que apresenta efeitos anti-inflamatórios, antifibrose, vasodilatação, certo? E eu vou perpetuar o quê? O sinal da angiotensina 2, que é pró-inflamatório, induz fibrose, induz vasoconstrição, induz mais inflamação, que não está aparecendo aqui, não está assim. Né? E isso, basicamente, ativa cada vez mais o quê? Mecanismos de feedback positivo, onde mais angiotensina 2, mais inflamação eu vou ter, mais mecanismos de coagulação, e esses ciclos eles vão se perpetuando nos casos mais graves da doença. Então, a gente consegue enxergar exatamente isso, né? Onde eu tenho inflamação, gerando modificações no sistema da angiotensina, diminuindo a angiotensina 1,7, aumentando a angiotensina 2. Isso vai aumentar também todos aqueles mecanismos, né, favorecer a formação de coágulos. Diminui a parte fibrinolítica e aumenta a formação dos coágulos. Então eu vejo como esse vírus ele tem uma ampla capacidade, né, de afetar o nosso organismo a partir de diversos sistemas. Bom, então o que a gente viu até agora? Que essas mudanças patológicas que a gente viu, né, que dependem aí dessa inflamação, da apoptose, né, piroptose, e uma série de modificações que vão acontecendo com o nosso parênquima pulmonar, vão resultando em diminuição de complacência pulmonar, consequentemente aumento do trabalho. Isso está relacionado com o quê? Com morte de célula alveolar tipo 2, que produz o surfactante, edema e formação de membrana hialina, né? O edema, lembrando que está relacionado então com a modificação das células endoteliais. Isso tudo vai causar um aumento na espessura da membrana de troca, o que diminui a nossa capacidade de difusão. Isso pode eventualmente então causar mudanças importantes na relação ventilação-perfusão, certo? Que é a principal causa de hipoxemia arterial que nós vamos ver nesses indivíduos com Covid. É uma das principais características, hipoxemia. E a hipoxemia é extremamente importante, por quê? Porque ela está diretamente relacionada com a severidade da doença e com o risco aumentado desse indivíduo, então, ter que ser internado, né? E, consequentemente, pode ser, inclusive, levado a óbito. Então, reconhecer essa hipoxemia é muito importante para quem trabalha no dia a dia com a doença lá no hospital, certo? Por quê?
Quanto mais cedo a gente reconhece essa hipoxemia, melhor vai ser o prognóstico. Por quê? Porque a tomada de decisões ela vai ser mais rápida e ela vai ser mais lógica. Só que as características da hipoxemia, né, como a identificação da hipoxemia, um dos principais sintomas que ela gera é dispneia, certo? O curioso, mas que não é exclusivo da COVID, né, é que a COVID ela acaba em muitos pacientes que estão certamente com hipoxemia, eles não desenvolvem dispneia, certo? E isso acaba agravando um pouco os problemas porque a doença evolui, digamos, em silêncio por mais tempo, certo? Inclusive, uma das avaliações que se faz comumente é o quê? É analisar a saturação da hemoglobina. Mas, como a gente vai ver daqui a pouco, a saturação, ela às vezes não diz muita coisa sobre o estado de oxigenação, certo? O indivíduo pode estar com hipoxemia, mas ele tem uma hemoglobina com uma saturação próxima do normal. Então, é muito importante, né, que se consiga reconhecer essa hipoxemia. E nós vamos falar um pouco disso agora, já que muitos pacientes têm hipoxemia, mas não desenvolvem dispneia, e muitas vezes a gente chama essa hipoxemia, né, de hipoxemia silenciosa ou happy hypoxemia, né, como alguns autores gostam de falar. Então veja, o que a gente tem que lembrar, é claro, que dispneia é sensação, e uma sensação então que ela pode ser modificada por vários receptores que estão espalhados no nosso organismo, certo? Então, assim, informação para modular a ventilação, né, frequência, volume corrente, né, ela depende, então, de sinais que vão chegar no centro respiratório, que vem de várias partes. Desde sinais sensoriais, né, em receptores de irritação, distribuídos pela árvore traqueobrônquica, né, receptores justacapilares, justapulmonares, que eu descrevi para vocês, que vão detectar aquela pressão intersticial. Nos músculos esqueléticos, a gente tem receptores mecânicos que podem modular a ventilação, assim como também tem receptores químicos desses músculos, nas articulações. Então, existem vários receptores que vão conseguir modificar esse padrão de ventilação. Os mais importantes, é claro, que eu quero discutir aqui com vocês, são os nossos quimioreceptores, centrais e periféricos, certo? Por que eu vou destacar aqui os periféricos? Porque são os únicos capazes de detectar pressão de oxigênio, certo? Os outros vão detectar, todos eles detectam pH, vão detectar variação de CO2, mas as variações de oxigênio, de pressão parcial de oxigênio, ou seja, né, hipoxemia, por exemplo, só pode ser detectado pelo quimioreceptor periférico. O que pode modificar, né, quando, por exemplo, o organismo percebe que está em um estado de hipoxemia? Primeiro, para que exista uma resposta de hipoxemia, né, de diminuição da pressão de oxigênio, para que essa resposta de fato modifique ventilação, observe que os valores, né, da pressão parcial de oxigênio tem que cair para valores bem mais baixos do que às vezes a gente pode esperar, né? Em torno de 60 milímetros de mercúrio normal, o nível do mar seria 100. Tem que cair para valores de 60 milímetros de mercúrio para começar a induzir, por exemplo, aumento na frequência respiratória, taquipneia, ou aumento desse volume corrente hiperpneia. Antes disso, a gente não vê grandes modificações de ventilação, certo? Só de curiosidade, por que isso acontece, né? A gente tem que lembrar aqui da nossa curva de dissociação da oxohemoglobina. O que vocês enxergam aqui, né? Que vocês têm ventilação e aqui vocês têm saturação da hemoglobina, certo? Aqui está a curva da ventilação e da saturação. O que a gente pode notar? O valor próximo do normal lá no nosso alvéolo é em torno de 100. A curva bem saturada e a ventilação normal. Observe que para que essa saturação baixa, de fato, né, essa pressão mais baixa de oxigênio, de fato, comece a ativar a ventilação, porque eu estou em hipoxemia, olha ali, o valor de pressão tem que reduzir para valores menores de 60. Por quê? Na verdade, está diretamente relacionado com a curva, porque até 60 milímetros de mercúrio de pressão parcial, a saturação da hemoglobina ela é suficiente para manter os tecidos bem oxigenados, o conteúdo de oxigênio normal. Só quando ela cai para valores menores de 60 que a gente tem essa queda mais abrupta aqui da saturação, certo? Então, por isso que a gente tem essa margem aí de segurança em relação a essa menor sensibilidade para o oxigênio, digamos assim, né? Então, quando cai para esses valores menores é que a gente vai ter, então, essa resposta ventilatória mais direta. Mas para causar dispneia, esse valor tem que cair muito mais. Valores próximos de 40, que é um valor extremamente baixo. Então, para alguns sujeitos, ele vai ter o quê? Um valor aí abaixo de 60, onde o sistema respiratório vai responder aumentando a frequência e o volume corrente, certo? Mas sem causar dispneia.
Então, esse paciente já tem um problema, mas ele não sente que tem um problema. O que está acontecendo aqui para aumentar e a gente conseguir entender esse fenômeno aí da hipoxemia silenciosa, né? É porque esse aumento de ventilação que está acontecendo, ele vai induzir o quê? Um aumento na eliminação de CO2, certo? Que é muito parecido com o que acontece, por exemplo, quando o indivíduo vai para altitude, certo? Então, o que acontece? Cai a pressão de oxigênio, aumenta a ventilação, o nível de PCO2 também vai cair. O indivíduo vai entrar em um estado de leve alcalose. E o que isso repercute, né, para o nosso sistema respiratório? Acontece que, vocês têm que lembrar lá da fisiologia básica, que a nossa curva, certo, de saturação da oxihemoglobina, ela também pode ser modificada por diversos fatores, além da pressão de oxigênio, né? Como, por exemplo, nós somos os mesmos fatores: temperatura, CO2, 2,3-DPG, diminuição de pH, né? Então, aumento de temperatura, aumento do PCO2, aumento do 2,3-DPG, que é um intermediário da glicólise lá dos nossos eritrócitos, e queda de pH desvia essa curva para cá, né? Para a direita, aumentando essa P50, né? Que é um ponto de referência que a gente tem, né? O ponto em que 50% da hemoglobina está saturada. Se eu deslocar isso para cá, isso significa que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio está diminuída. Se esses fatores se alterarem na direção oposta, ou seja, menos temperatura, menos CO2, menos 2,3-DPG e aumento do pH, eu vou ter o quê? Desvio da P50 para a esquerda, ou seja, diminuir a P50, eu estou aumentando a afinidade do oxigênio. E olha o que está acontecendo na COVID. O indivíduo está ventilando mais, a PCO2 está diminuindo e isso desloca a curva para a esquerda. E a hemoglobina aumenta a sua afinidade ao oxigênio. Isso explica por que a saturação, muitas vezes, nesses pacientes está preservada, certo? Por uma ação exatamente dessa diminuição na pressão parcial de CO2. Existem algumas evidências também de que o vírus possa modificar de forma direta a hemoglobina e, consequentemente, também empurrar essa curva mais para cá, aumentando a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e mantendo essa saturação um pouco preservada, apesar do indivíduo estar em hipoxemia, às vezes até bastante severa. Então, é muito importante a gente olhar, de fato, para outros sinais que representam hipoxemia, como, por exemplo, o aumento de ventilação, frequência, volume corrente, muito mais do que olhar simplesmente para a saturação da hemoglobina, porque ela pode não representar grandes modificações. Bom, então, como causas dessa hipoxemia que nós podemos observar aqui, né, a principal é exatamente mudança na ventilação e na perfusão, ok? Que pode vir da onde essa mudança? Ora, a gente já viu que nós podemos ter edema intersticial, que dificulta o processo de difusão, diminuição da produção surfactante por parte da morte das células alveolares do tipo 2. Essa diminuição do surfactante causa, consequentemente, né, aumento das pressões ao redor dos alvéolos, aumento da própria tensão superficial. Isso leva uma tendência aqui do nosso alvéolo a desenvolver o quê? Colapso alveolar. Então, esse alvéolo ele não vai conseguir ventilar de forma apropriada. Alguns vão se fechar, outros não vão conseguir uma ventilação adequada. Outro fator complicador de tudo isso é que eu vou ter líquido dentro desse alvéolo. Então, mais um fator que leva ao colapso alveolar e diminui a capacidade de difusão. E o que vai acabar acontecendo, né? Eu vou ter uma diminuição dessa ventilação nesses alvéolos em particular. Então, eles são mal ventilados. O que pode levar ao quê? A um shunt, né? Uma mistura. O que significa essa mistura, né? Então, eu vou voltar um pouquinho para a fisiologia de novo. Aqui vocês têm um alvéolo mal ventilado e aqui vocês têm um alvéolo normalmente ventilado. Aqui vocês têm, nessa figura, esse alvéolo recebendo, ambos os alvéolos recebendo sangue da mesma via sanguínea, certo? E eles se misturam depois. O que significa isso? Esse alvéolo ele vai receber ele está bem ventilado, ele recebe o sangue com uma baixa pressão de oxigênio. Eu vou ter basicamente trocas gasosas aqui. E o que vai sair desse alvéolo está em equilíbrio com o que estava dentro do alvéolo. Ok? Mesma coisa para esse alvéolo. Só que esse alvéolo está mal ventilado. Resultado, vou ter o equilíbrio? Vou. Só que esse valor ele vai ser muito menor. E aí o que vai acontecer? Uma mistura de um sangue com mais oxigênio e outro com menos oxigênio. Então eu posso dizer que basicamente esse shunt vai induzir o quê? Uma hipoxemia. Eu tenho mecanismos de proteção contra essa hipoxemia? Sim, um pulmão saudável, ele vai tentar resolver esse problema promovendo o que nós chamamos de vasoconstrição pulmonar hipóxica, que é algo bem característico do parênquima pulmonar, do tecido pulmonar, dos vasos pulmonares nesse caso, né?
né? Geralmente, quando a gente tem uma situação de hipoxemia em outros leitos, né? Uma situação de baixa quantidade de oxigênio, muitos vasos acabam relaxando para possibilitar que chegue mais sangue para esse tecido e que ele consiga, então, receber o oxigênio necessário. Aqui do pulmão é um pouco diferente. Nós temos essa modificação aqui, a vasoconstrição pulmonar hipóxica. O que isso significa? Se eu tenho um alvéolo mal ventilado, certo? O que acontece? Os vasos sanguíneos que levam o sangue para esse alvéolo mal ventilado, eles percebem essa hipóxia e o que eles fazem? Eles fazem uma vasoconstrição, então vasoconstrição hipóxica. Para que isso serve do ponto de vista fisiológico? Para eu evitar o shunt. Quer dizer, se eu tenho um alvéolo mal ventilado, por que eu vou mandar sangue para o alvéolo mal ventilado? Não quero. O que eu quero? Eu vou desviar esse sangue para um alvéolo bem ventilado. Então eu vou fazer o quê? Vasoconstrição pulmonar hipóxica. Então esse seria um mecanismo benéfico para evitar esse shunt. Isso não acontece na Covid-19? Não. A gente perde essa capacidade, né? A gente tem uma falha na vasoconstrição pulmonar hipóxica. Por quê? Então, basicamente, a gente tem que rever algumas coisas importantes, né? Primeiro, nós vimos que nós temos uma inflamação severa nesses pacientes, onde eu vou ter formação de grandes moléculas vasodilatadoras, prostaglandinas, bradicinina, enfim, que vão relaxar as arteríolas, permitindo um fluxo aumentado de sangue nessa região. Então, quer dizer, eu tenho uma vasodilatação que está se opondo, então, a esse processo de vasoconstrição. E isso vai gerar, como a gente viu, né, edema e várias complicações aqui dentro do pulmão. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma inflamação que ativa vias oxidativas, certo? O que significa isso? Né? Produção de radicais livres. Esse mecanismo de vasoconstrição hipóxica, ele tem como característica, né? Ele é um mecanismo que realmente acontece, ele não depende muito de fatores externos, mas ele depende do funcionamento de alguns canais, como esse canal de potássio que vocês estão vendo aqui, que ele é sensível ao estado redox da célula. Né? Um vaso, por exemplo, que ele está em condições normais de oxigenação, né? Então está tudo funcionando normal, tem oxigênio, o alvéolo está bem ventilado. Então o que acontece? Bom, o próprio consumo de oxigênio nas mitocôndrias forma, né, constantemente uma certa quantidade de radicais livres, como o superóxido, por exemplo, que mantém esse canal oxidado e, consequentemente, esse canal aberto. E quando ele está aberto, o que acontece? Esse potássio ele sai, esse é um canal específico para potássio, essa célula fica hiperpolarizada, né, e nada acontece. Isso em condições normais de oxigênio. Agora, se eu não tenho oxigênio suficiente, o que acontece? Eu vou ter diminuição dessa formação aqui por parte da mitocôndria, certo? Esse canal ele vai se fechar, e no momento que ele fecha, eu tenho o potássio acumulando, sendo um cátion, a célula despolariza, o cálcio entra por via de abertura de canais de cálcio voltagem dependentes e a célula musculariza, ela vai se contrair. Isso é vasoconstrição induzida por hipóxia, né? Então, vocês imaginem agora que a inflamação induz a ativação de várias enzimas, como, por exemplo, NADPH-oxidase, entre outras, que vão gerar um grande estresse oxidativo, mantendo esses tipos de canais aqui fechados. Resultado, eu não consigo fazer vasoconstrição. Então, isso pode ajudar, certo, a explicar por que existe falha dessa vasoconstrição hipóxica. Então, pela falha, o que eu vou ter? Basicamente, a manutenção dessas misturas, desses shunts, que vão causar cada vez mais hipoxemia, certo? Normalmente, as transferências dos gases do pulmão, elas não são limitadas por difusão, sim por perfusão, certo? Porque isso significa que, conforme o gás, ele vai, o sangue vai passando pelo capilar, aqui na entrada dos nossos alvéolos, né? Ele rapidamente é trocado e entra em equilíbrio. Então, ele entrou em equilíbrio aqui, então a difusão foi muito rápida, ele não é, a transferência não é limitada por difusão, né? Mas sim por perfusão. No entanto, no caso da Covid, o que a gente está enxergando, né? Que eu vou ter edema, eu vou ter fechamento dos alvéolos, né? E tudo isso prejudica muito as trocas gasosas. E nesse caso, na Covid-19, eu também vou ter a transferência do oxigênio, CO2 também, limitada pela difusão, ok? Pois bem, uma outra coisa que vai dificultar, como a gente viu essa difusão, é exatamente aquela formação, né, da membrana hialina, que vai tornar essa região aqui mais espessa, né, mais grossa, e também um pouco menos, uma capacidade menor para movimentação. Então isso reduz ainda mais a capacidade de difusão
e aí a transferência do gás passa a ser limitada pela difusão. Então, o que a gente viu até agora, né, pessoal? Nós temos shunt, que é causado por mudanças de ventilação e perfusão, que vai causar hipoxemia. Essa hipoxemia pode modular a nossa ventilação, a gente vai estimular ventilação pulmonar. Só que nós temos outro problema, que é o que? Menos surfactante significa menor complacência, mais trabalho respiratório. Então chega um determinado ponto, conforme essa doença vai evoluindo, que esse paciente agora, ele não consegue mais atender as demandas respiratórias, certo? O aumento da ventilação dele se torna extremamente exaustivo, a musculatura chega à exaustão, ele não consegue mais atender essas demandas. E o que acaba acontecendo, né? Além de, claro, estar em hipoxemia severa e necessitar de oxigênio, esse indivíduo ele vai necessitar também de respiração artificial, porque ele não consegue mais manter uma ventilação mínima para atender às necessidades metabólicas. Bom, muitos desses sujeitos podem evoluir então para o óbito, podem morrer dentro dessas, mas alguns eles vão se recuperar. O que nós não sabemos ainda é desses indivíduos que se recuperam, que tiveram todo esse quadro de complicações que eu mostrei aqui para vocês, quantos vão ficar com sequelas, se essas sequelas vão ser permanentes, certo? Então isso ainda é algo que não está bem claro, né? Acredito que em breve nós vamos ter algumas respostas, mas isso ainda não ficou muito claro. Então, pessoal, eu queria fechar essa aula, né, dizendo que, como vocês viram, é uma doença extremamente perigosa, a gente precisa de uma atenção muito especial, certo? É necessário um investimento muito grande, né, para o cuidado, isso por parte do governo, né, de uma maneira geral, para investimento aí em prevenção, também, enfim, na busca da vacina. Então, precisamos desse investimento, precisamos de investimento em pesquisa para que a gente consiga entender melhor essa doença e encontrar os melhores tratamentos para ela, né? E, claro, a atenção da população, todo mundo tem que estar alerta, todo mundo tem que fazer o possível, né, cuidando de si, cuidando do próximo, que é mais vulnerável, certo? Então, aqueles mesmos estímulos que foram dados no início da pandemia, usar máscara, distanciamento social, eles continuam valendo, certo? Porque é uma doença perigosa e a gente tem que cuidar um dos outros, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula sobre Covid no sistema respiratório. Eu deixo aqui para vocês o meu e-mail de contato, caso alguém queira conversar um pouco mais comigo. Obviamente eu não consegui abordar tudo o que eu gostaria nessa nossa aula, certo? Mas eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que assistam também as outras aulas do nosso curso de extensão, que vão estar disponíveis para vocês nesse mesmo canal. Então, agradeço a presença de todos até aqui ao final e bons estudos. Até mais, pessoal. Muito obrigado.